O adultério na Bíblia. Lições que você nunca ouviu antes. O adultério é um dos pecados mais graves que a Bíblia condena, sendo um ato que viola a aliança de fidelidade entre os casais e, no caso da história que vamos contar, também entre o ser humano e Deus. Em diversas passagens das Escrituras, o adultério é descrito como um pecado que corrompe a pureza das relações familiares e da sociedade, levando à destruição e ao julgamento divino. No Antigo Testamento, o adultério é abordado de maneira direta no Decálogo, os 10 Mandamentos, onde Deus ordena de forma clara: Não adulterarás, Êxodo capítulo 20, versículo 14. A proibição do adultério em Êxodo capítulo 20, versículo 14 tem várias consequências espirituais, como quebra de fidelidade com Deus. O adultério simboliza a infidelidade espiritual, como uma traição ao compromisso com Deus, que espera a fidelidade de seu povo. O adultério é muitas vezes usado como uma metáfora na Bíblia para ilustrar a infidelidade espiritual do povo de Israel em relação a Deus. Em livros como Provérbios e Jeremias, o adultério também é condenado como um pecado contra a justiça e a moralidade, revelando o caráter destrutivo desse ato. Os lábios da mulher imoral destilam mel, e sua fala é mais suave do que o azeite, mas o seu fim é amargo como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Provérbios capítulo 5, versículo 13 e 4. Porquanto, como uma mulher que se aparta do seu marido, assim é a alma de Israel que se apartou de mim, diz o Senhor. Jeremias capítulo 3, versículo 20. Quando alguém comete adultério, essa quebra de confiança pode ser vista como uma imagem de um distanciamento espiritual de Deus, como se a pessoa estivesse se afastando do compromisso e da lealdade com Ele. Violação da aliança. Assim como Deus é fiel e espera a fidelidade de seu povo, o adultério quebra esse símbolo da aliança, afetando não apenas a relação humana, mas também a relação com Deus. Isso é uma ofensa à aliança sagrada. Consequências espirituais pessoais. O pecado do adultério pode gerar culpa, vergonha e separação de Deus, prejudicando a paz interior e a comunhão com Ele. O pecado sexual, em particular, é algo que a Bíblia descreve como tendo consequências sérias para o corpo e a alma. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, Paulo ensina que o pecado sexual é um pecado contra o próprio corpo, o que implica que ele tem um impacto profundo no ser interior da pessoa. Isso pode criar um distúrbio espiritual, afetando a paz e a comunhão com Deus. Perda de intimidade com Deus. A infidelidade no casamento pode criar uma barreira espiritual, dificultando a verdadeira intimidade com Deus. Impacto no testemunho cristão. O adultério compromete o testemunho da fidelidade cristã, que deveria refletir o relacionamento de Cristo com a Igreja. A Bíblia ensina que a maneira como os cristãos vivem em seus casamentos deve refletir a relação de Cristo com a Igreja. Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 32. Arrependimento e reconciliação. Apesar das consequências graves, o arrependimento e a busca pelo perdão de Deus oferecem um caminho de restauração. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, é dito que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Restauração e cura. Há sempre a possibilidade de cura e reconciliação, tanto com Deus quanto com o cônjuge, por meio do perdão e do compromisso renovado com a fidelidade. A história que vamos contar hoje é a história de Davi e Batseba, uma das mais profundas na Bíblia, não só por sua gravidade, mas também pelas lições de arrependimento e perdão que dela emergem. Esta narrativa,
contida no 2 Samuel, capítulos 11 e 12, revela o pecado de um homem segundo o coração de Deus e como ele lida com as consequências de suas escolhas. A queda de Davi, o início do pecado. A história começa em um momento de calma para Davi, o rei de Israel. Após diversas vitórias em batalhas, ele se encontra em um período de descanso, em sua casa, enquanto seus exércitos continuam em campanha. A partir do 2 Samuel capítulo 11, versículo 1, vemos que Davi, ao invés de permanecer com seus soldados, decide ficar em Jerusalém. No ano seguinte, na época em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. Eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. 2 Samuel capítulo 11, versículo 1. Esse desvio do caminho que Deus havia estabelecido para ele, o afastamento do campo de batalha, marca o início de sua queda. Esse distanciamento das responsabilidades e da liderança espiritual pode ser um reflexo do estado de espírito de Davi, que talvez estivesse desatento à sua vulnerabilidade. Esse é um ponto crucial. Davi já estava propenso ao pecado por não se manter no lugar onde deveria estar, nem espiritualmente nem fisicamente. Ao ficar em casa, Davi acaba se deparando com Batseba, esposa de Urias, um dos mais fiéis soldados de seu exército. No final do versículo 2, lemos: Certa tarde, Davi se levantou da cama e caminhou pelo terraço do palácio. Daquele ponto, viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi, ao olhar a mulher, sente uma atração e, ao invés de resistir e desviar os olhos, ele permitiu que a atração tomasse conta dele. Davi, no entanto, manda que a tragam até ele. Uma decisão que vai além do simples desejo ou curiosidade. A ordem dada pelo rei demonstra sua autoridade e poder, que ele usou de forma egoísta e manipuladora. Batseba, que era casada com Urias, um soldado leal a Davi que estava longe, na guerra, não tinha muito espaço para recusar, dado a posição do rei. Quando Batseba chega ao palácio, a relação que se desenrola entre ela e Davi não é apenas um ato físico, mas uma falha moral profunda. Embora Davi tenha conseguido satisfazer seu desejo momentâneo, o pecado não o deixou sem consequências. No fundo de seu coração, algo se rompeu. A Bíblia diz que o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas capítulo 6, versículo 7. O pecado de Davi, que parecia ser um momento de prazer, se tornaria o início de um longo ciclo de sofrimento e consequências amargas. Após o ato, Batseba retorna à sua casa, e algum tempo depois ela descobre que está grávida. Isso coloca Davi em uma posição extremamente complicada, pois ele sabia que a gravidez era um claro sinal de seu pecado. A situação, inicialmente privada, agora se torna pública e irrefutável. Batseba, como esposa de Urias, sabia que seu marido estava em batalha e, portanto, não poderia ser o pai da criança. O desespero de Davi e o engano. Batseba está grávida e seu marido, Urias, está longe, combatendo pela nação. Davi, então, tenta esconder o seu pecado. Ele manda chamar Urias de volta do campo de batalha, com a desculpa de que ele precisava reportar os avanços da guerra. Ao chegar em casa, Davi tenta manipular a situação, sugerindo que Urias vá para sua casa e se deite com sua esposa, para que assim a gravidez seja atribuída a ele. No entanto, Urias demonstra uma lealdade impressionante ao rei e a seus companheiros de guerra. Ele se recusa a descansar e a desfrutar do conforto de sua casa enquanto seus amigos estão no campo de batalha. A arca e Israel e Judá estão morrendo em tendas, e eu iria para minha casa para comer e beber, e me deitar com minha mulher? Tão certo como você vive, não farei tal coisa.
Segundo Samuel capítulo 11, versículo 11. Diante da resistência de Urias, Davi vê que a situação fugiu de seu controle e, em um ato de desespero, manda Urias de volta à guerra, agora com uma carta que ele mesmo escreveu, a qual ordenava Joabe, comandante do exército, que colocasse Urias na linha de frente da batalha onde ele seria morto. Coloque Urias na parte mais perigosa da batalha. Quando ele estiver lá, recuem todos para que ele seja ferido e morra. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 15. Essa ação leva à morte de Urias e Davi. Ao saber de sua morte, expressa uma falsa tristeza, mas logo toma Batseba como sua esposa, tentando esconder o pecado e dar uma aparência de normalidade à situação. A intervenção de Deus, o profeta Natã. Apesar dos esforços de Davi para cobrir seu pecado, Deus não ficou em silêncio. O Senhor enviou o profeta Natã para confrontar o rei sobre sua transgressão. Em uma reunião com Davi, Natã conta uma parábola, utilizando a história de um homem rico e de um homem pobre para revelar o pecado de Davi de maneira direta e impactante. Havia 2 homens na mesma cidade, um rico e um pobre. O rico tinha muitas ovelhas e bois, mas o pobre não tinha nada, a não ser uma única cordeira que ele comprou e criou com muito carinho. Ela comia do seu próprio prato e bebia da sua própria taça. Mas o rico, ao receber um visitante, tomou a cordeira do pobre, sacrificando-a para preparar a refeição para o viajante. Davi, ao ouvir a parábola, se enfurece e diz que o homem rico deveria ser punido. Tu és esse homem. Segundo Samuel capítulo 12, versículo 7. Ele revela a Davi que ele foi aquele que tomou a esposa de Uria, agiu com injustiça e traiu a aliança que tinha com Deus. Natã explica que, embora Deus tenha perdoado Davi, as consequências de seu pecado seriam graves. O filho que Batseba carregava morreria, e a espada nunca se afastaria de sua casa, como resultado do pecado de sangue que ele havia cometido. O arrependimento de Davi. Davi, ao perceber a profundidade de sua transgressão, se arrepende sinceramente. Em 2 Samuel capítulo 12, versículo 13, ele diz: Pequei contra o Senhor. Este é o momento em que Davi reconhece sua culpa diante de Deus e busca o perdão. O arrependimento de Davi é expresso de maneira intensa no Salmo 51, um dos mais conhecidos salmos de confissão e arrependimento. Davi clama a Deus, pedindo misericórdia, purificação e restauração. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua bondade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi reconhece que seu pecado não é apenas contra Uria ou contra o povo de Israel, mas contra Deus. Ele implora para que Deus o purifique, criando nele um coração limpo e renovado. As consequências do pecado. Embora Davi tenha se arrependido, as consequências de seu pecado não foram anuladas. O filho que nasceu de seu adultério com Batseba morreu, como Deus havia predito através de Natã. Davi, em sua dor, orou fervorosamente para que Deus poupasse a vida da criança, mas ela morreu após 7 dias de enfermidade. Davi, ainda com o coração quebrantado, adora a Deus. Ele entende que a disciplina de Deus é uma expressão do seu amor e que as escolhas erradas têm consequências. Eu pedi a Deus pela criança. Jejuei e chorei durante a noite. Mas agora que ela morreu, por que jejuar? Posso trazê-la de volta? Eu irei a ela, mas ela não voltará para mim. Segundo Samuel capítulo 12, versículo 22 ao 23. A restauração e a esperança em Deus. Após a morte de seu filho, Davi e Batseba tiveram outro filho,
Salomão, que se tornaria um dos maiores reis de Israel, conhecido por sua sabedoria. Deus, em sua misericórdia, restaurou a família de Davi, mas o pecado de adultério teve profundas consequências que afetaram toda a sua vida e reino. O pecado de Davi com Batseba é um lembrete de que mesmo os homens segundo o coração de Deus podem cair em transgressão. No entanto, a história também nos mostra que, apesar da gravidade do pecado, Deus oferece perdão e restauração àqueles que se arrependem sinceramente. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando a palavra de Deus conosco, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e deixar seu comentário. Sua participação é muito importante para nós e nos ajuda a espalhar a mensagem de Cristo. Que Deus abençoe sua vida, e até o próximo vídeo.